Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste programa, a nossa atração principal é um filme muito aguardado por todos os fãs de gibis dos anos 70, 80, 90, Turma da Mônica Laços. Joaquim, não mexe com a Mônica. E para falar sobre essa primeira adaptação live action dos personagens de Maurício de Souza para a telona, a gente tem um convidado para lá de especial, porque afinal de contas ele é um dos autores da HQ que inspirou o filme. Vitor Cafage, quadrinista aqui de Belo Horizonte, veio tomar um café conosco para comentar os bastidores da criação desse filme muito aguardado, né, que tem se tornado aí um grande sucesso de público e de crítica. O filme recentemente bateu a marca de 1,5 milhão de espectadores nos cinemas, que é um número assim excelente, né, para produções nacionais, e é com muita alegria que a gente recebeu o Vitor para esse bate-papo, né, Kel? Alegria demais, eu sou uma grande fã do Vitor e da Lu Cafage, que é a irmã dele também, né, e que fez a HQ Laços junto com ele. Não só a Laços, mas também a Lições e Lembranças, que são as duas que vieram depois. Eu sou muito fã, eu adoro o traço, as histórias que ele cria, e a Lu também. Então, pra mim, foi um encontro muito especial mesmo, assim. E além de Turma da Mônica Laços, a gente aproveitou a presença do Vitor para falar também sobre Homem-Aranha Longe de Casa, porque o Vitor, afinal de contas, é um grande fã do Homem-Aranha, né? Ele é um fã do Homem-Aranha e ele tem, inclusive, um personagem que é baseado no Homem-Aranha, que é o Penny Parker. É o Peter Parker criança. Então é uma tirinha, né, da autoria dele, e a gente não podia perder essa oportunidade de comentar sobre o personagem, sobre os filmes, com esse grande fã e grande conhecedor dos quadrinhos do Homem-Aranha, né? E realmente no bate-papo a gente viu o quanto que ele é apaixonado, né, pelo personagem dos quadrinhos, e ele fala, né, da relação dele com essas versões que foram para o cinema, né? Então ele falou também sobre os outros, né, as outras encarnações do Homem-Aranha, né, inclusive a do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, que vieram antes dessa que está aí em cartaz nos cinemas. Aliás, é uma grande coincidência, né? O filme da Turma da Mônica Laços está em cartaz ao mesmo tempo que o do Homem-Aranha, né? Então, realmente, a gente não podia perder essa oportunidade de falar com o Vitor sobre isso. E lembrando ele que estava com uma camiseta do Homem-Aranha, exatamente, tá? exatamente. Pode conferir lá no nosso Instagram, porque a gente tirou foto com ele e ele foi devidamente uniformizado. Mas lembrando que a Lu Cafage só não pôde participar porque ela está na Irlanda, né? Está viajando, então ela não pôde estar conosco, né? Mas foi feito o convite, né? Ela inclusive ia participar no período que ela estava aqui em Belo Horizonte, mas devido a conflitos de agenda, né? Acabou que a gente não conseguiu uma data para reunir os dois. Mas de todo modo, né? A gente teve esse bate-papo incrível com o Vitor e a gente espera que vocês gostem. Esse podcast, inclusive, é um especial quadrinhos, porque a gente fala sobre Turma da Mônica Laços e Homem-Aranha Longe de Casa com o Vitor, e logo depois da nossa conversa, a gente segue, eu e a Kel aqui, falando sobre X-Men Fênix Negra, no nosso quadro Corte Rápido, né? Comentário bem rápido mesmo sobre essa última última adaptação dos X-Men para o cinema, que teve em cartaz aí há pouco tempo, e que encerra um ciclo, né? Afinal de contas, agora que os X-Men vão fazer parte aí do universo Marvel, né? Junto aí com os outros personagens da editora, toda essa fase, toda essa franquia, né? Esses filmes todos com esse elenco vão, né, chegaram ao fim, né? A gente provavelmente não verá mais esses atores vivendo esses personagens, esse arco dramático, né? Então é o fim de uma era, e a gente comenta sobre
esse filme, né, logo depois aqui da nossa conversa com o Vitor. Bom, antes da gente seguir, deixar vocês com o bate-papo que a gente teve com o Vitor Cafage, alguns recadinhos bem rápidos. Fica o convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo, caso você ainda não seja padrinho ou madrinha do Cinematório, porque através do nosso crowdfunding você pode nos ajudar a manter o Cinematório no ar, a gente pagar aí a hospedagem dos nossos podcasts, a investir nos nossos equipamentos para a gente fazer as gravações, né? Enfim, contas básicas para a manutenção do site mesmo. Então a gente tem essa campanha de financiamento coletivo e os apoiadores têm recompensas, né? Uma delas é a nossa newsletter semanal, que é enviada todo fim de semana, trazendo um resumo comentado e contextualizado das notícias da semana no cinema, né? Como se você estivesse lendo uma revista de cinema, né? Aí, pegando aí a nostalgia aí dos anos 90, né? Revista 7, entre outras, a gente tenta resgatar um pouco disso na nossa newsletter, trazendo aí esse compilado de notícias da semana, as principais, né? Não dá para falar de tudo, claro, mas a gente faz um bom apanhado de tudo de mais relevante que foi noticiado aí durante a semana no mundo do cinema, das séries de TV, e a gente envia para os nossos apoiadores, junto com indicações de vídeos ensaios, né, sobre cinema, podcasts de cinema, leituras sobre cinema, entre outras coisas. É uma newsletter bem bacana, o pessoal tem gostado bastante, então essa é uma das recompensas. Entre lá então no nosso crowdfunding para você conhecer as outras atrações que a gente oferece para quem se torna apoiador do Cinematório, né? O link está aí no post deste episódio e também no banner que fica aí no cinematório.com.br. Só acessar lá e você pode conhecer. E o outro recadinho é para você seguir o Cinematório nas redes sociais. Você pode acompanhar todas as novidades do site também no Instagram, no Facebook, no Twitter, e a gente tem também o nosso canal no YouTube e também o nosso perfil no Spotify. Estamos agora também no Deezer com os podcasts do Cinematório, então você pode acompanhar a gente em todas as plataformas que você acessar, que você tiver mais apego, né? São tantas opções, aquela que você gostar mais, a gente está lá. É só procurar para o Cinematório que você nos encontra. A gente vai fincar a bandeira agora no Tidal, né? Tá só faltando Tidal, né? Tá faltando Tidal. E sempre que tiver uma nova, a gente vai para lá também. E também compartilhem nossos programas, nossos episódios, que isso é muito legal, né? Assim, também é uma maneira de ajudar a gente, né? Porque, inclusive, tem no Twitter e pode fazer também no Instagram o Podcast Friday, que é para indicação de episódios que vocês tenham gostado. Então, as pessoas costumam seguir pela hashtag, né? A campanha da hashtag, para saber o que as pessoas estão recomendando. Então, se você puder nos recomendar, também é bem importante e a gente agradece muito. É isso aí. Então vamos agora ouvir o nosso bate-papo com o Vitor Cafage sobre Turma da Mônica Laços e Homem-Aranha Longe de Casa. Hoje no Cinematório Café estamos recebendo Vitor Cafage. Tudo bom, Vitor? Tudo jóia, e vocês? Massa. Massa. Prazer enorme estarmos aqui com você para bater esse papo sobre Turma da Mônica Laços, né? Que afinal de contas você é um dos autores desse quadrinho que chegou aí aos cinemas pelas mãos do Daniel Rezende. E a gente tem aqui algumas perguntas, né? Eu sei que a gente já está aí há quase um mês, né, do lançamento do filme, você já fez uma maratona de entrevistas, já deve ter te perguntado milhares de coisas, né, sobre como que surgiu, né, como é que vocês receberam a notícia, né, que a HQ seria adaptada para o cinema e tudo, mas a gente tem aqui ainda algumas dúvidas que queremos tirar com você sobre todo esse processo, né, seu envolvimento com a realização do filme e tudo mais. Beleza. E depois a gente ainda quer bater um papinho com você sobre o novo filme do Homem-Aranha, porque a gente sabe que você é muito fã do personagem, né? Sou. Então, do personagem, sim. Spoiler, já adiantou. Né? Spoiler. Já adiantou. Mas vamos começar então por Turma da Mônica Laços. Inclusive em algumas entrevistas que eu vi, você dizendo que você e a Lu, para fazer o quadrinho, né, para fazer Laços, vocês pensaram
em como seria um filme da Turma da Mônica, né? Foi. Então eu achei bem interessante como que ele acabou se tornando o primeiro live action da Turma da Mônica, sendo que para fazer ele vocês pensaram como filme também. Isso. Então, como é que foi para vocês, assim, saber que ele seria essa base, sendo que vocês tinham pensado a partir de filmes? É engraçado, porque isso foi uma das primeiras coisas que a gente pensou quando a gente recebeu o convite para fazer Laços, né, a graphic novel Laços. A ideia é que seria uma só, né, não tinha espaço para continuações. A proposta do projeto das Graphic MSPs era que cada autor trabalhasse um personagem, depois outro autor assumiria esse personagem, depois outro autor, e seria assim. Então a gente falou, vamos fazer uma história da Turma da Mônica, a história das nossas vidas, né? Vamos colocar tudo que a gente quer nela e tudo. E para ter um fio condutor, assim, uma ideia principal da história, uma das primeiras coisas que a gente pensou foi isso. Como é que seria um filme da Turma da Mônica? Né? A gente está apresentando a nossa versão da Turma da Mônica, uma visão diferente deles. Então a gente queria muito que ele tivesse essa carinha de filme meio dos anos 80, tipo Conta Comigo, Goonies, etc. Não necessariamente que ele fizesse referência a esses filmes, mas que ele tivesse um clima parecido. Né? A gente queria muito mostrar a nossa visão dos personagens, né? do quarteto principal. Então a gente queria muito separar eles de todo mundo. A gente queria muito os 4 sozinhos, mostrando exatamente quem que eles são quando eles estão só entre eles. A gente queria mostrar quem que é o Cebolinha, além do menino que troca o R pelo L. Quem que é a Magali, além da menina que come muito e nunca engorda. Como é que funcionam as relações de amizade entre eles. A gente queria muito isso. Então a ideia de fazer eles partirem numa jornada vem um pouco disso. A gente queria tirar eles de perto dos outros meninos do bairro, de perto dos pais, deixar só os 4 convivendo juntos, para ver como é que isso ia ser. E aí a gente um dia fica sabendo que isso vai virar filme. E foi massa, porque principalmente eu e a Lu, a gente conseguiu segurar muito bem a empolgação, assim. A gente vê muitas vezes serem anunciados projetos que parecem bem legais, mas que acabam não vingando, né? No próprio Maurício de Souza Produções mesmo, você tem alguns projetos que são anunciados e acaba que por um motivo ou por outro não acontecem. Então quando o Sidney conta pra gente que vai ser Laços, o filme da Turma da Mônica, a gente fica muito feliz, claro, mas eu e a Lu, a gente fica naquela, vamos ver, né, se isso vai vingar mesmo, vamos ver se isso vai sair do papel mesmo. Nossos pais ficam muito mais empolgados, sogro, sogra, esposa, namorado dela, todo mundo fica mais empolgado, assim. É mais difícil segurar a onda deles do que a nossa. A gente ficou muito feliz por isso, muito honrado na época, principalmente, mas ao mesmo tempo meio apreensivo, porque cinema nacional, querendo ou não, você sabe que tem obras boas e tem obras que são feitas meio às pressas, né? Principalmente coisa voltada para um público meio infantil e tal. A gente não sabia o que Laços ia virar, na mão de quem que esse projeto ia cair, né? A visão que o diretor ia ter disso. Então a gente ficou com um pouco de medo, sim. Acho que principalmente eu mais, assim, fiquei com medo do que Laços ia virar, de, sei lá, virar um filme muito mais ou menos, assim, muito feito às pressas, com uns atores globais ali só para tentar atrair público e uns youtuber infantil também. E a coisa não funcionar e eu ter que fingir que gostei do filme. Então eu fiquei meio tenso, assim, por uns tempos. E isso durou até o Daniel Rezende assumir. Né? A gente fica sabendo que ia ter o filme mais ou menos em fevereiro daquele ano, acho que era 2015. Vocês tiveram que manter segredo, inclusive? Mantivemos segredo até dezembro, quando foi revelado. Então, de fevereiro a dezembro, passou muitas coisas pela minha cabeça. Caramba! Então, aí dezembro, ele é anunciado na CCXP, e aí o Daniel Rezende fica sabendo disso e corre atrás da produtora, da MSP, da CCXP, de quem fosse, porque ele queria dirigir esse filme de qualquer jeito. Porque ele já tinha uma ideia de fazer um filme da Turma da Mônica. Ele gostava, ele pensava, gente, por que ninguém nunca fez isso? Ele já conhecia Laços, ele já gostava da história de Laços também. Então, quando ele fica sabendo que vai ter um filme da Turma da Mônica, Laços, ele correu atrás de todo mundo para que ele fosse o diretor. Então, nisso já deu uma tranquilizada boa, né? Porque a gente falou, é um cara super competente e que está entrando de coração no projeto, né? Alguém que está entrando só por causa de grana. Então, aí já deu uma tranquilizada bem boa. O Daniel traz outras coisas com ele, assim, de investimento, de produção e tudo, que são bem legais também, que vem junto com ele.
A gente fica mais tranquilo quando vê os atores, né, os 4 meninos. A gente viu a primeira fotinha deles, que o Sidney conseguiu mandar pra gente, do dia que eles foram escolhidos. E a gente viu uma foto deles e já ficamos apaixonados. Ficamos mais apaixonados ainda como vimos aquele vídeo que aparece o momento que o Maurício revela pra eles. Nossa, esse vídeo realmente deixou todo mundo assim empolgado. E eu tava desenhando lembranças, que é a terceira graphic que a gente fez da Turma da Mônica nesse dia até. Então eu lembro de ficar na prancheta desenhando e o computador do lado e eu dando play nesse vídeo toda hora e vendo ele de novo. E aí a gente começou a seguir os meninos no Instagram e a gente ficou mais tranquilo ainda até chegar um momento que a gente já tava pra entrar pra ver o filme na pré-estreia do Rio. E aí, tanto eu quanto a Lu, a gente já tava muito tranquilo, sabe? A gente tinha visto, já tinha ido nas filmagens, já tinha visto todo o carinho da produção com o filme e tal. Então a gente tava com certeza muito grande que a gente ia gostar do filme. A gente tava, cara, tudo que a gente viu agora foi lindo, sabe? Então vai ser lindo, a gente tava muito tranquilo. Até minutos antes de subir a escada, entrar na sala de cinema pra ver o filme. E acabou que foi lindo mesmo, além do que a gente esperava. Massa. E da pré-estreia até agora, quantas vezes que você já viu? Eu vi só 6. Eu tô querendo ver a 7ª essa semana. O filme que eu mais vi na minha vida foi o primeiro Homem-Aranha, do Tobey Maguire, que eu vi 6 vezes também no cinema. Olha só. Aí eu quero ver lá pelo menos mais uma pra bater. Bateu o recorde. Né, e o filme tem sido muito bem recebido, inclusive na semana passada bateu a marca de 1,5 milhão de espectadores, isso, né? Isso. E para filme brasileiro é realmente um número muito expressivo. Né? E assim, você falou, né, que teve o contato com as crianças primeiro pelas fotos, pelo vídeo, depois que você conheceu os 4 no set, porque você e a Lu tem uma ponta no filme, né? Vocês estiveram lá, participaram das filmagens. Como é que foi conhecer os 4? E eles já tinham lido também Laços? Eles conheciam o trabalho de vocês? A gente conheceu primeiro o Gabriel, que faz o Cascão, Gabriel Moreira. A gente participou de um evento no Rio, acho que em janeiro do ano passado, isso, em janeiro, e aí o Gabriel foi lá conhecer a gente, foi ele e a mãe dele, a Bianca, e eles foram lá conhecer a gente conversou com eles rapidinho, foi mó legal, o Gabriel é incrível, e aí os outros 3 a gente conheceu já nesse dia que a gente foi nas filmagens, foi lá numa cidade chamada Olambra, em São Paulo. A gente primeiro viu o Kevin gravando uma cena, a cena que ele tá procurando o Floquinho, que ele acorda de manhã, e aí ele sai, Floquinho, pergunta pro pai, pergunta pra mãe, eles não sabem. Estão fazendo aquela cena, e pouco depois eles gravam uma outra cena, que é a hora que o Kevin e o Gabriel estão voltando pra casa depois de ter apanhado da Mônica no início do filme, que o Kevin fala, não, mas eu tenho um plano infalível agora, o Cascão, não, vai fazer sozinho. A gente viu essa cena, aí depois que a gente pôde chegar neles, assim, que estavam gravando essas partes. Aí o Kevin foi super legal também, o Gabriel já era todo querido com a gente, já conhecia. A Júlia e a Laura iam gravar de tarde. Elas chegaram todas bonitinhas lá para cumprimentar a gente também. Todas arrumadinhas assim, abraçaram a gente, estavam doidos para conhecer a gente. Nossa. A gente almoçou com eles. E foi muito mágico almoçar assim, no mesmo lugar que eles estavam, porque os 4 eles são muito especiais. Eles têm uma aura assim diferente, sabe? É muito. Todas as vezes, a gente já viu eles várias vezes, já conviveu com eles várias vezes, mas todas as vezes é meio impactante, assim, estar com eles. E aí a gente almoçava e ficava o tempo todo olhando, assim, pra eles, e eles olhavam pra gente também, e aí a gente olhava pra eles olhavam pra gente. Aí depois do almoço eles vieram todos com celularzinhos tirar selfies com a gente, e eles foram incríveis. E depois aí de tarde a Júlia e a Laura iam gravar. E aí a gente estava no camarim já trocando de roupa também, preparando para nossa incrível participação. E aí foi a primeira hora que a gente viu a Júlia caracterizada também. Foi muito surpreendente a transformação dela em Mônica. A Júlia, eu acho que ela tem muito essa coisa de se transformar na personagem. Então eu lembro que a gente estava lá de bobeira, assim, no camarim, a gente vira para trás, tá a Júlia já com um vestidinho vermelho, um Sansãozinho e tal, caracterizada. A gente, meu Deus, é a Mônica que tá aqui. E a Laura também, a gente fez a cena com ela, então a gente ficou brincando mais com ela assim também, até pra ela tranquilizar a gente. Principalmente eu. Então foi muito legal. Os 4 são crianças muito, muito, muito especiais assim mesmo, são incríveis. Eu e a Lu, a gente fica igual
tios coruja, assim, sabe? Olhando eles o dia inteiro, a gente fica seguindo eles no Instagram, e aí às vezes algum deles fala alguma coisa no vídeo, aí eu mando pra Lu, Lu, você viu que a Júlia falou isso? Você viu a carinha do Kevin nessa foto? A gente fica trocando ideia o tempo todo e babando em cima deles. E uma curiosidade que eu tenho, assim, é de saber como é que foi os sentimentos que vieram. Primeiro, quando você esteve no set e de repente você se vê dentro daquilo que você imaginou quando estava desenhando, né, o quadrinho, e depois ver o filme, né, porque você esteve no set, viu a coisa sendo feita, antes você desenhou aquilo, né, apesar de ter diferenças, né, claras, assim, da adaptação, né, do visual, né, do filme em relação ao quadrinho, e depois quando você viu o filme, né, que você viu aquilo pronto, né, que tipo de sentimento veio assim, cara? No set foi tipo um dos melhores dias da minha vida. O dia que a gente passou com eles lá, a gente chegou lá de manhã e ficou até o final da tarde, até o final das gravações do dia. A última coisa gravada foi a nossa cena, inclusive. Foi muito incrível, porque a gente foi caminhando até o lugar que a gente sabia que estava sendo as filmagens, e de repente a gente começou a ver uns carrinhos antigos, sabe? Uns fusquinha parados na rua, uns carrinhos assim. Aí o Sidney falou, eu acho que é por aqui. Aí de repente ele viu aquela casa verde assim, falou, cadê? A casa do Cebolinha, aquela casa verde ali. Aí a gente foi chegando e foi vendo aquela movimentação toda. E eu lembro desse começo eu ficar só olhando pros lados o tempo todo, assim, sabe? De tudo que tava ao meu redor. E aí o Daniel foi incrível com a gente, a Bianca, a produtora também. A gente se sentiu muito valorizado o tempo todo lá. E a gente podia assistir eles gravando. E tinha um fone, assim, que a gente podia ficar ouvindo o que eles estavam falando mesmo. A gente estava a uma certa distância, né? E era muito engraçado, porque o Daniel não passou o roteiro para eles, né? Os meninos improvisam o filme inteiro. Nossa, eles não decoraram nada. Nada no filme é decorado. Acho que só a cena do Cebolinha com o Louco, que o Kevin recebeu, sim, o roteiro. E ali ele pôde ver as falas e tal, para poder fazer direitinho com o Rodrigo. Mas o resto do filme todo é improvisado por eles. Então o Daniel, antes de cada cena, junta quem está participando da cena ali e dá uma direção do tipo, essa cena aqui é a cena tal, ela acontece antes daquilo, depois daquilo, e eu preciso que vocês falem mais ou menos isso em algum momento, beleza? Beleza. Então manda ver. Olha só. E aí a gente via a mesma cena sendo gravada 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e cada hora eles repetiam a cena, falavam ela de um jeito completamente diferente. E era muito legal, e eles faziam piadinhas entre uma gravação e outra, né? Entre uma versão da cena e outra, e a gente ficava assistindo isso, e foi muito legal, cara. E a gente tinha um monitor também, tinha um lugar que tinha um monitor, que a gente podia ver o que as câmeras estavam pegando. E aí, sem tratamento nenhum, você já viu o tanto que estava bonita a cena, sabe? Você via ela acontecendo ali na sua frente, assim, e ao mesmo tempo você olhava pro ladinho um pouco, tava o monitor mostrando a mesma coisa, mas como você ia ver, mais ou menos como você ia ver na tela de cinema. E a gente já viu o tanto que ia ficar bonito ali nesse monitor, assim, na hora. Foi muito legal, foi muito mágico. E ver no cinema nem se fala, né, cara? Ver no cinema a gente... Tava eu, a Lu e o Sidney e o Maurício, nós 4 juntinhos, assim. Os meninos estavam logo do nosso lado, assim, também, na sala. Desses, só eu e a Lu não tínhamos visto ainda. Aí a gente começa a chorar, assim, de cara, sabe? Nossa senhora, foi muito emocionante. A ceninha que aparece a Mônica pela primeira vez, que a câmera vai subindo, mostra a carinha dela, aí chega lá a Magali por trás. E, nossa, aquela cena ali eu já tava derramando já. Então foi incrível, cara. Que nem eu falei, a gente já subiu pro cinema com muita certeza que a gente ia gostar, com muita tranquilidade, na verdade. Mas foi muito além, assim, sabe? Toda ceninha que eles colocaram e que não estava na história, a gente achou o máximo, a gente achou que contribuiu muito pro tema principal da história. A gente ficou nas nuvens, cara, não tem o que falar, assim. Era uma coisa... sensação muito única mesmo, assim, muito de... A gente tá vendo uma coisa que foi feita pra mim, sabe? Pra você, como... Claro que eu e a Lu temos uma relação ainda maior por ter feito a história, mas pra qualquer fã de Turma da Mônica, assim, isso é uma coisa que eu tô vendo muito nos comentários de pessoas que estão vendo o filme, no Twitter, assim, às vezes eu vejo comentários e tudo, e tá todo mundo muito apaixonado com o filme por ter essa relação também com a Turma da Mônica desde a infância, e o tanto que o filme resgata isso, respeita isso, sabe, valoriza isso. Então, pra gente mais ainda, cara, pra gente foi um negócio... nada parecido na minha vida, e eu acho que talvez eu não vá viver de novo nada parecido na minha vida com o que foi ver Laços no cinema a primeira vez. Foi
foi muito, muito especial. Que não é uma coisa que eu fiz, sabe? Não é, por exemplo, a gente tem as Graphic MSPs. Eu e a Lu fizemos 3 delas, mas já são mais de 20. Eu não consigo colocar as nossas, as que eu e Lu fizemos, numa ordem ali entre as minhas favoritas, das 20 e poucas graphics que tem. É estranho, porque eu fiz aquilo, eu sei o processo inteiro, eu sei o caminho que eu cheguei para cada solução ali daquela história, eu sei o tanto que eu corri no final. Tem quadrinhos que eu acho que eu fiz às pressas, mas que ninguém nunca vai saber, até porque muitas vezes eu não faço ela na ordem, as páginas, os desenhos. Então eu não consigo, uma coisa que eu fiz, eu não consigo qualificar dessa forma, sabe? Eu não consigo colocar, um dos melhores Graphic MSP, não consigo. Eu faço a minha lista tirando as minhas 3. Agora o filme não. O filme eu consigo ter esse distanciamentozinho pra falar que é tipo o filme favorito da minha vida, cara. Porque não foi uma coisa que eu fiz, sabe? A sensação que eu tenho é que ele foi feito pra mim também. Então ele, por tudo isso, eu acho maravilhoso mesmo. No começo eu ficava meio que segurando a onda, sabe? Pra falar o tanto que eu tinha gostado. Porque podia parecer que eu tava fazendo propaganda, ou que eu tava até meio que zoando e tal. Então eu e a Lu, a gente falou, não, vamos falar só pros amigos mais próximos mesmo, o que a gente achou de verdade do filme. Tanto que a gente gostou do filme. Se a gente sair falando em todo lugar o tanto que a gente gostou, o pessoal fala, pô, tá pegando pesado, né, cara? Melhor filme do mundo. Não dá, né? Mas agora eu foda. Desculpa. Agora também eu não tô nem aí mais. Eu falo que, nossa, a minha relação pessoal com o filme é muito grande, então é a coisa mais incrível que tem pra mim. Legal. Isso é muito bonito de ouvir, assim, de perceber, sabe? Não só você ter gostado do filme, mas toda essa relação que você cria, essa coisa de você ter vivenciado as cenas ali, sendo construídas e tal. E eu queria só dizer que eu achei muito fofo a Lu colocar no Instagram, cliente florista. Quando eu vi esse detalhe, eu falei, que fofo, né? Muito bonitinho. Porque eu sigo ela no Instagram também. E aí, aproveitando, a gente queria saber como que deu a participação de vocês, assim, no processo criativo do filme, assim, vocês tiveram alguma participação de roteiro, para pensar, né, a direção de arte, nesse sentido, assim? A gente, contratualmente, a gente tinha que aprovar o roteiro. Era a única coisa que a certeza era essa, a gente tinha que assinar que o roteiro tá ok. Mas a gente nem deu palpite no roteiro. A gente recebeu o roteiro antes, né, como era o combinado. E acabou que eu e a Lu enrolamos tanto pra ler, tanto eu quanto a Lu, vai. E o Sidney já tinha passado tanta coisa. O Sidney tinha sempre informado de tudo que estava acontecendo. Tanto que a gente fica sabendo dos 4 meninos escolhidos antes dos próprios meninos saberem que eles eram escolhidos. O Sidney sempre manteve a gente muito informado de tudo, e a gente tinha essa segurança no Sidney. A gente sabia que qualquer coisa que estivesse meio fora do lugar, e o Sidney sabendo, ele daria um jeito nisso. Então isso deu essa tranquilidade pra gente. A gente recebeu o roteiro, sabia que esse roteiro já tinha passado pelo Sidney algumas vezes, tinha até anotações dele lá. Então a gente enrolou. Então, assim, quando já tava filmando, a gente, vamos ler isso, vamos. E aí acabou que a gente não deu palpite nenhum, assim. A gente deixou bem do jeito deles mesmo. Então, diretamente, não foi nada que a gente fez. Diretamente foi isso. A gente tinha que aprovar o roteiro, mas nem falamos nada a respeito disso. O tempo todo, isso até foi o Daniel que me falou, o tempo todo eles tinham laços nas filmagens. Então, quando eles iam gravar uma cena, a revista estava lá. Tem até uma foto que ele me mandou, que é exatamente uma pessoa com o livro Laços Aberto, na cena que o Titi leva uma coelhada da Mônica, e ao fundo você vê que está acontecendo essa cena. Legal. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho essa foto aqui para te mostrar. Eu te mando ela. Porque tem, assim, a gente percebe que tem planos no filme que são quase que a reprodução. Olha que legal. Ai, que massa essa foto. Sim, você tem frames aí que são idênticos ao quadrinho. São idênticos, Tem cenas muito parecidas na hora que eles convencem o Cebolinha a ir procurar o Floquinho, a cena com o mendigo tem muito parecidas. Então eles tinham a revista o tempo todo lá para qualquer dúvida consultar e tentar se aproximar disso. Os essa cena aqui toda também, tem várias coisas parecidas. No quarto, o finalzinho que tá ele disso. desenhando.
Porque ainda que tenha algumas diferenças, né, óbvias, a gente vê que eles realmente foram muito fiéis, né, à HQ. E até na história, assim, as mudanças, né, por exemplo, a inserção do louco ali, que não tem na HQ de vocês, tá fluido, né, dentro do... Contribui, né, pro todo do filme. Com aquele momento ali da história, né, que eles estão no meio da floresta já, ali perdidos. De quem foi a ideia da inserção do louco? Foi do Daniel. Eu acho que ele... Eu vi já ele contando essa história que o Rodrigo Santoro foi o primeiro ator que ele chamou pro filme. Eles encontraram em algum evento e aí o Rodrigo perguntou pra ele: qual que é o próximo trabalho que você vai fazer? Aí ele: eu vou fazer o filme da Turma da Mônica e você vai estar lá como louco. Na hora ele soltou isso assim. Aí o Rodrigo até estranhou, assim, pelo que o Daniel fala, e falou: beleza, tá bom. E aí já foi o primeiro convidado. E essa cena ficou muito legal. Ficou demais. Cinematograficamente, né? Ela é diferente, massa, né, do resto. Ficou massa mesmo. Boa. Tem essa questão também dos figurinos, dos penteados, os cenários ser muito feios à revistinha original, né? Como é que você vê isso, assim? Qual a importância desse visual ser tão fiel em se tratando de Turma da Mônica, assim? Você acha que, nesse sentido da nostalgia, precisava mesmo, assim, ter essa fidelidade? Ou talvez se fosse mais, né, como na Laços, que tem uma releitura? Como você vê a importância disso no primeiro filme, assim? Como eles queriam, né? O primeiro filme da Turma da Mônica, ele tinha que ser... Ele tem o principal, assim, de Laços, né? A história, a trama toda. Acho que o próprio tema da amizade, o jeito que isso é mostrado é de Laços, mas tem que ter muito da Turma Clássica, né? Do Maurício também. Sim. E mesmo em Laços a gente tem essa preocupação de manter ela bem atemporal. As roupas que eles usam, você vê que não tem nenhum celular, não tem nenhum computador, nem nada. Isso tem tanto no filme quanto na revista. E isso é também uma coisa que da época dos quadrinhos do Maurício que a gente lia, eu e a Lu, não tinha nada disso, né? Então a gente manteve muito isso. Eu acho que isso traz sensação de nostalgia, né? O filme pegou muito quem tá com 30 pra cima, assim, eu acho, né? Porque a nossa infância, eu tenho mais de 40, então a nossa infância não tinha nada disso, né? E eu quis um filme que conversasse com a minha infância também, do mesmo jeito que conversa com a infância da Lu e tudo. Então manter ele atemporal nesse sentido de tecnologias, eu acho muito legal. Você vê o telefoninho que aparece, que a mãe de Cebolinha atende. Isso tudo tá na Graphic também, é o telefone mais antiguinho e tal, pra trazer essa sensação de infância mesmo. O filme pegou isso muito bem e ao mesmo tempo muito respeitoso com o clássico do Maurício, né? Nos penteados, nas roupas. O Daniel queria deixar tudo mais realista, obviamente. Tanto que Cebolinha não tem 5 fios de cabelo, né? Isso não ia ficar bonito. Mas ao mesmo tempo que é realista, tem essa coisa, essa caracterização mais clássica do quadrinho mesmo. Nossa, a mãe de Cebolinha, quando eu olhei, falei: caraca, eu tô vendo ela, sabe? Ela é daqui de BH, sabia? É daqui de BH, né? Fafá Renault, ela é incrível. Gente, eu acho ela incrível. Acho ela absurdo no filme. Assim. Ali no telefone, então, era como se eu estivesse lendo a revistinha. Eu falei: caraca, eu tô lendo a revistinha aqui agora. Não, com certeza. E o verde do Floquinho? Porque ali foi feito um efeito na pós-produção, né? Eles não pintaram o cachorro. Não. É efeito especial. Sim, aí tinha que ser verde, né, cara? Porque não tem como, né? Eu acho que na ideia... O Bidu, muito icônico, e o Bidu não foi azul. Acho que a ideia, até eu já vi o Daniel também falando sobre isso, era deixar ele um pouquinho menos verde, assim. Ele seria um cinza puxadinho, dependendo do sol, puxadinho pro verde e tal. Mas acabou que no final eles fizeram ele bem verdão mesmo, bem assumindo essa questão mais lúdica mesmo, mais do quadrinho, né? Visualmente do quadrinho, e acabou ficando assim. Mas tinha que ser verde. Tinha que ser. E sim, ele foi pintado digitalmente, nada químico, até porque o filme fala sobre isso, né, cara? Isso é um absurdo. O filme falando sobre né, testes de coisa de loção de cabelo, de maquiagem em animais, e você vai e pinta um cachorro nas filmagens, não faria sentido. Bom, vocês fizeram 3, né, HQs, tem a trilogia, né, da Turma da Mônica e do Vitor e da Lu Cafage. Não sei nem se você pode adiantar alguma coisa ou se já foi conversado isso, mas há uma intenção de adaptar as outras 2 histórias? Tem alguma coisa nesse sentido? Está sendo falado já de uma continuação de Laços, né? Acho que já foi meio que, depois que o filme bateu 1 milhão, isso já se tornou uma verdade, assim, de que vai acontecer.
Então, acho que o que eu posso falar agora é isso. Acho que a única coisa que eu posso falar é isso, que já, né? Laços vai ter uma continuação, sim. Mas para quem nunca leu, né, corram atrás aí, porque lições e lembranças são tão legais, se não mais legais ainda que Laços, né? Então vale a pena aí para quem está ansioso, né, quer continuar aí com essa história dessa turminha aí, né, pelas mãos aí do Vitor e da Lu, corram atrás das HQs que ainda acha muito tranquilo, né? Acha, a Panini até relançou no final do ano passado, lançou no final do ano passado um box que vem as 3. Ah, que legal. Lançou no final do ano passado e esse box eu sei que é tranquilo de achar. Massa. Vem lá suas lições e lembranças. E você já mencionou, né, que são mais de 20, né? Já são mais de 20, eu não sei dizer quantos agora, se já chegou a 25, mas já são mais de 20 já. Eu e a Cal até tentamos acompanhar, mas a gente já está atrasado, acho que nos 6 ou 7 edições. Eu também não tenho todas, é vergonhoso falar isso, mas eu não tenho todas. A minha favorita até, que é a do Jeremias, eu não tenho. Eu li ela que o Sidney me emprestou e acabou que depois que eu fui perceber, na verdade eu percebi isso tem 2 meses, que uma aluna minha pediu emprestado, Jeremias. E eu falei assim, beleza, eu te empresto. Quando eu cheguei em casa eu falei, cadê? Aí eu vi que eu não tinha, cara. Eu já tinha lido, mas eu não tinha ela. Então eu também tô meio atrasado, mas sempre é tempo de recuperar esse tempo, né? Então essa que é a sua favorita, você gostaria de vê-la como live action também? Sim. Jeremias eu acho muito boa, assim. Eu não posso falar muito sobre isso também. Sim, Jeremias. Eu acho que, vamos lá. Eu acho que Jeremias... Eu acho que o Piteco do Chico também daria um bom live action. Eu acho que o Louco daria um bom live action do Rogério Coelho. É um dos melhores. Eu até comentei isso com o Sidney, que o primeiro do astronauta, Magnetar, eu acho que daria um bom filme também, mas é igual o Sidney me lembrou, seria muito parecido com aquele... Gravidade, da Sandra Bullock. Sim. Falou, nossa, ia ficar muito parecido com Gravidade. É verdade. Né? Eu acho que essas seriam as que eu acho mais filme, assim. Acho que seria o Piteco, então, o Louco. Eu acho que essas duas, pra mim, são a mais cinema, assim, sabe? O Piteco por toda a ação que tem. Eu acho que uma questão de locações, podia ficar um filme muito bonito, de fotografia, podia ficar um filme bem bonito. Eu acho que ele não exigiria tanto, assim, de orçamento. E o Louco também, acho que poderia, até porque o Louco já foi introduzido, né, em Laços, com o Rodrigo Santoro fazendo incrivelmente o personagem. Eu acho que seriam essas duas, que eu acho que mais cinematográficas. Jeremias é a minha gráfica favorita, mas eu acho essas duas mais cinema, assim. Eu tinha lido uma notícia que o Astronauta seria adaptado como uma série animada. Animação, né? Da HBO. Não sei que pé que tá. Tá sendo produzida. Vai ser uma série animada da HBO, baseada no traço e nos conceitos do Danilo. Se eu não me engano, essa primeira temporada se passa até antes dos acontecimentos de Magnetar. Tá. Eu acho que ela... não sei se é quando o astronauta entra pra brasa, alguma coisa assim, mas eu acho que é baseado no Danilo, mas não necessariamente em Magnetar. Legal. É o conceito e o traço dele. O Danilo, inclusive, participa, acho que da produção como consultor e tudo. Massa. Bom, a gente ainda tem, né, só pra gente acabar de falar aqui da Turma da Mônica, né, pra gente seguir aqui com o nosso papo com o Vitor, dos personagens da turma, né, qual que é o seu favorito nas HQs, né, da sua vida, assim, o que você mais gosta, e se depois de ter visto o filme, se esse personagem se manteve como seu favorito ou se surgiu ali no filme um que você gosta mais. Quando eu fui fazer Laços, de todos do Maurício, meu favorito é o Chico Bento, do Maurício em geral. É o Chico Bento, tanto que quando o Sidney me chama para fazer o MSP50, eu faço a história do Chico, porque era ele. Dos personagens, quando eu fui fazer Laços, logo antes de fazer Laços, meu favorito era o Cascão. Fazendo Laços, continuou sendo o Cascão. Mas quando eu começo a fazer lições e quando chega em lembranças, o Cebolinha se iguala ali ao Cascão. O jeito que eu faço muito a relação dos dois nas 3 graphics me lembra muito a relação de amizade que eu tenho com meu melhor amigo, assim, que é o Jaime.
que é meu melhor amigo desde que a gente tinha 11 anos. E então, pra mim, nessa relação entre o Jaime, eu acabo sendo o Cebolinha e ele é o Cascão, do jeito que a gente representa nas graphics. Então, eu tenho esses dois favoritos, Cebolinha e Cascão. Vendo o filme, eu não tenho um favorito, assim, dentro do filme eu não tenho um favorito, de verdade. Acho que até por conhecer os meninos e tudo, e eu acho que no filme todo mundo tem seu papel tão perfeitinho, eu não tenho... Eu já vi 6 vezes o filme, e eu lembro que, acho que da segunda ou da terceira, eu fiquei olhando mais pra um, depois de outra vez eu fiquei olhando mais pra outro, nas cenas que estão, né, os 4 ali, né, na tela, e já teve momentos que eu fiquei olhando mais pra cada um deles ao longo do filme inteiro. Então, eu não sei, eu gosto muito da visão que eles têm de todos no filme. Mas, assim, no geral, hoje em dia é Cebolinha e Cascão. Eu fiquei pensando nisso porque eu sempre gostei mais da Mônica, mas no filme eu fiquei muito fã da Magali. Cara, aquela atriz, eu gostei demais, sabe? Como que ela fez a Magali, assim. Aí eu falei, no filme a Magali é minha favorita. A Laura, ela é muito engraçada, sabe? Um tempo atrás eu falei assim, convivendo com ela, principalmente, assim, um pouquinho que a gente convive, né? Eu acho a Laura quase que uma mini Tata Werneck, assim, sabe? Aquelas pessoas que vai falando as coisas meio que sem filtro, assim. E ela é muito, muito engraçada. A expressão dela, né? Ela é muito engraçada. Espontânea. Então eu fiquei fã dela. Ela é ótima. E Valente, cara, assim, ver isso um dia no cinema, você espera? Você gostaria? O Valente eu espero e gostaria de ver na tela de TV. Eu acho que o Valente, pra mim, ele tem toda a cara de série. Seja animação, seja, sei lá, boneco, tipo Muppets, desenho. Mas o Valente, pra mim, legal. Ele tem toda a cara de série, porque o Valente é uma história tão pequena, tão paradinha, sabe? Que se você colocasse ápices, assim, grandes momentos de ação que um filme, ou principalmente uma animação tem que ter, ele ia quebrar um pouquinho da essência ali. E o Valente tem uma coisa tão grande nele, tão presente, que é essa sensação do crescimento, do desenvolvimento do personagem, que eu acho que você precisaria do espaço que uma série te dá, né, para poder fazer isso a cada episódio, a cada temporada, de mostrar esse processo de crescimento dele, sem ter nada brusco, sem ter nada, sabe, acontecer imediatamente, até porque no quadrinho não é assim. É uma coisa bem lenta, bem gradual, que até eu demorei a perceber que estava acontecendo. Então o Valente eu vejo muito no formato mais seriado mesmo. Seria massa, né? Seria massa demais. São 4 volumes? São 5 já. Eu tô trabalhando agora no 6º, que é o último. O último? Não acredito. Vou lançar, se Deus quiser, agora no final do ano. Já tem mais de 80 tirinhas prontas. Ele vai ser o maior livro da série. Pra você ter uma ideia, o primeiro livro tem 72 tirinhas. O segundo acho que tem 77, se não me engano. Esse já tá com 80 e poucas e ainda falta um bocado ainda. Ele vai ser o maior e vai ser o último. Mas tem uma razão para ser o último, assim? Ou... Eu acho que as coisas têm que acabar. Eu acho que, assim, eu comecei fazendo um quadrinho que era uma fanfic do Homem-Aranha criança, que era o Peony Parker. E ele acabou no momento que eu quis que acabasse. Houve um planejamento para isso. As graphic novels da Turma da Mônica, Lembranças é a última, né? A gente fala isso quando a gente topa fazer ela. A gente já fala isso pro Maurício e pro Sidney, que ia ser uma trilogia, que ia acabar nela. E o Valente também vai ter seu fim, porque tem que ser. Eu acho que senão você fica prolongando muito uma mesma ideia. E você tem outras ideias, né? Se for olhar de 2010 pra cá, por mais que eu adore fazer Valente e Mônica, de 2010 pra cá foi praticamente só Valente e Mônica. Então eu tenho outras ideias, outros personagens, outras histórias que eu quero contar. E se eu ficar só repetindo esses outros personagens vão ficar só na minha cabeça, nunca vão existir. Essas histórias também. Então eu prefiro encerrar cada ciclo para começar novos. Massa. E quais as principais diferenças, assim, de trabalhar com um personagem que é uma criação sua, um Valente, e de trabalhar personagens que é uma criação de outro artista? Nossa, cara, pior que não teve muita. Não. A gente se sentiu tão à vontade fazendo a Turma da Mônica, eu e a Lu, que era uma coisa tão presente na nossa infância, assim. E da minha infância pra Lu tem uma distância de 10 anos, então entrou até na minha adolescência um pouco. Ela nem parece, assim, que tem uma distância de 10 anos 10 entre vocês. Anos, Então, assim, você vê quando a Lu tinha... Viu aí? Quando a Lu tinha 3 anos, né? Tava começando a querer ler ali, começando a aprender a ler.
eu li os quadrinhos da Mônica com ela, sabe? Então eu li até um pouco além da idade que a maioria das pessoas lê. Então foi muito natural pra gente. Quando o Sidney chama a gente pra fazer uma graphic novel da turma, ele liga pra gente umas 7 horas da noite, a gente janta, e logo depois eu e a Lu já pegamos lápis e papel e já começamos a anotar as ideias e tudo. E nessa mesma noite a gente já sabia o principal da história, já sabia os temas que a gente queria tratar, já sabia o clima que a gente queria que a história ia ter. Nossa. E aí a gente ficou depois só anotando uma ceninha ou outra que a gente queria introduzir no meio disso. Foi muito natural pra gente trabalhar com eles. A gente sentiu muito eles como sendo nossos, e o Sidney deu essa liberdade pra gente, né? Visualmente falando, eu só me senti confortável para desenhar eles, eu só senti que eu estava dominando o jeitinho de desenhar cada um na terceira, em lembranças. Só, que eu tô pegando o jeito, acabou. Então, de visual, eu senti que em lembranças foi que eu peguei o jeito assim mesmo de cada um, da fisionomia, de diferenciar mesmo um do outro, de silhueta, de rosto e tudo. Mas do jeitinho de cada um e a facilidade para trabalhar foi desde o início. A mesma coisa que é fazer o Valente e tal. Que não teve muita diferença. Acho que por conhecer tanto eles, né? E pela liberdade que foi dada pra gente, não teve diferença, assim. Pela identificação com eles também, né? Total. Sim. E com a Lu, assim, o trabalho foi sempre tranquilo? Ou foi. Momentos um tanto complicados? Não. Sempre tranquilo. A gente sempre foi muito amigo, eu e a Lu. Inclusive, quando o Sidney chama a gente para fazer laços, a gente estava caminhando aqui na Praça da Liberdade e conversando sobre a vida e sobre o que fazer. Do mesmo jeito que a gente já conversou muitas vezes na Praça da Liberdade sobre relacionamentos, alguém que a Lu estava gostando, alguém que eu estava gostando, e dando conselhos e tal. Igual acontece nas tirinhas do Valente, com a Bu, Valente e a Bu. Eu e a Lu fazíamos muito isso. Então a gente sempre foi muito amigo, sempre se respeitou muito. Então fazer laços, fazer as 3 na verdade, foi muito, muito tranquilo. A gente sempre colocou um negócio assim, se um desenhar uma coisa que não tá legal, se um desenhar uma coisa e o outro falar na verdade que não tá legal, você vai e corrige, sem questionar muito. Então se eu desenhar uma carinha de um cascão que eu achei que tá boa, mostrei pra Lu, ela falou, essa cara desse cascão tá torta, eu não questionava, eu não falava, não, de jeito nenhum, você tá errado. Eu pegava e consertava, né, por essa confiança que a gente tem um no outro. Então foi muito, muito tranquilo. A gente é muito razoável, assim, eu e a Lu, a gente sempre conversou tanto sobre tudo, então qualquer coisa que a gente queria pra história e tal, a gente resolvia também conversando. Quando a gente pensa em lições, fazer lições foi muito difícil, assim, chegar na ideia e tudo, mas eu lembro quando eu propus a ideia de lições pra Lu, os dois estavam pensando numa continuação pra Laços, né, os dois pensando e tal, e não tava chegando a nada. Aí um dia eu falei, fazer uma história aqui que eles vão fugir da escola, a Mônica vai quebrar o braço, não sei o quê. Aí a Lu falou, não, de jeito nenhum, essa história não tem nada a ver com a turma da Mônica, né? Eles na escola, a Mônica quebrando o braço. A Mônica quebrava o braço sendo atropelada na minha primeira versão. Era mais pesado. E a Lu vetou, na hora ela vetou, falou, não, isso não é a turma da Mônica, tá errado. Eu falei, beleza, então continua pensando aí que eu continuo pensando aqui. Acabou que ela também não chegou com solução nenhuma. E aí eu continuei sem querer pensando nessa mesma ideia e fui reformulando ela um pouquinho, até que de novo apresentei pra ela. Falei, então, fugir da escola, vai quebrar o braço, mas vai ter isso, cada um vai ter seu desafio, tudo mais, tal. Falei, não, beleza, então assim agora sim. vá, assim sim. Então sempre foi muito resolvido na conversa mesmo, não teve nenhuma mesmo discussão assim de nada, sabe? Nem de eu tô parecendo mais, ou esse quadrinho tá errado, ou... Nossa, não teve nada. De verdade, assim, de desentendimentos. Teve uma coisa que eu senti falta no filme, os flashbacks do Cebolinha, porque é tão lindo aqui na HQ que eu senti falta. Eu falei, cadê? Você viu que eles aparecem em foto, né? Mas mesmo assim, não sei, eu acho que eu me apeguei tanto, sabe? Essa parte, assim, que a Lu faz de uma forma tão mágica, tão linda, que aí eu senti um pouco de falta. Foi só isso. Tá, eu acho que os flashbacks na graphic, eles são muito importantes, assim, pra ela ter o diferencial de não ser uma aventura qualquer. Eles dão muito tema da ideia da história, né? Você começa ali muito com o Cebolinha, um menino sozinho e tudo mais. Essa primeira cena dele ganhando o floquinho, eu lembro que foi a primeira coisa que eu escrevi no roteiro mesmo, assim, em detalhes, assim. Foi a primeira ideia que veio
já na hora de escrever. E você fechar a história também com outros flashbacks mostrando a hora que eles se conheceram e tudo, isso tudo contribui muito pro tema principal que a gente queria trabalhar na história como um todo. Mas o filme, eu acho que ele mostra isso tudo até sem os flashbacks, com as outras cenas e diálogos que eles colocam, a questão da disputa entre Mônica e Cebolinha, muitas coisas no filme são resolvidas sem falar, né? Sim, só em olhares e numa cena mais contemplativa, assim. Então acho que isso tudo acaba estando presente lá de alguma forma. A sensação que os flashbacks passam na graphic acaba que eu sinto que o filme tem mesmo sem ter os flashbacks, sabe? Pelo menos é a sensação que eu tenho. Bom, queria que a gente falasse agora de super-heróis. Tá. Né? Você é um grande fã do Homem-Aranha. Sim, bastante. Né? E a gente tem aí em cartaz nos cinemas Homem-Aranha Longe de Casa. Mas antes da gente falar desse filme, queria que você dissesse pra gente o que você tem achado dessas adaptações de super-heróis, né? Que se tornaram uma grande onda que nunca tem fim, né? Agora tivemos a Comic Con em San Diego, a Marvel anunciou mais 10 filmes. Né? Então a gente vai ter cada vez mais aí heróis da Marvel na televisão, no cinema e tudo mais. O que você tem achado, né, dessa fase essa recente aí dos super-heróis nas telonas? Eu fico empolgado, assim, sempre que vai ter nem sempre, mas alguns desses filmes quando vão estrear eu fico bastante empolgado pra ver. Eu gosto bastante de alguns deles, outros eu não gosto tanto. Às vezes eu tenho uma certa preguicinha, na verdade, de ver como que eles têm uma formulazinha já muito pronta ali pra todos esses filmes, sabe? Agora vai ter uma piadinha, agora vai ter isso. Isso me incomoda um pouco às vezes. Mas, no geral, assim, eu acho legal, eu acho divertido, tanto que isso popularizou super-heróis e tudo. É uma coisa que na minha adolescência era completamente impensável, assim. A gente, com 12 anos, na escola, tinha que ler revistinha escondido pra ninguém saber que a gente estava lendo revistinha de super-herói. Senão a gente apanhava mais ainda do que a gente apanhava na escola. E agora isso é legal, todo mundo quer ver, e é a maior bilheteria da história do cinema mundial, é um filme de super-heróis e tudo. Muito louco isso. Mas eu tento bem, assim, sincero comigo mesmo. Tem altos que o pessoal fala, nossa, que filme legal, e eu falo, mais ou menos. Então, assim, tem uns que eu gosto, tem outros que eu não gosto. Mas, no geral, eu acho legal de tá acontecendo isso, assim, com esses personagens. O Homem-Aranha tá na sua terceira encarnação, né? Sim. Terceira vez que recomeçam, né, a adaptar esse personagem para os filmes. Quando saiu do Tobey Maguire, né, lá em 2002, isso. A gente tinha uma outra percepção do que a gente tem hoje sobre esses filmes, né? Na época era como se fosse o filme do Superman lá do Christopher Reeve, né? Exatamente. A gente falou assim, nossa, a comparação que a gente tinha era com aquele filme, né? Porque ainda não tinha essa avalanche de cada 2 meses ter um filme novo de super-herói no cinema. E aí veio, né, uma decisão equivocada atrás da outra de ficar recomeçando, né? Muda o ator, muda o diretor. Aí agora parece que sossegaram porque inseriram o personagem nessa grande linha de história, né, que estão contando aí nesse MCU, né, que chamam, que é o universo compartilhado aí dos heróis da Marvel. Você viu o Longe de Casa, esse que está agora em cartaz no cinema? Você tem acompanhado essa nova fase do Homem-Aranha? Qual que é a sua opinião sobre, em comparação, né, com as outras versões aí que já foram levadas para o cinema? Então, sério aqui. Eu sou, assim, pra não falar que eu sou totalmente contra, assim, eu acho ele legal, esse Homem-Aranha novo. Eu acho ele legal nos 2 filmes dos Vingadores. Sim. Eu gosto da participação dele no Ultimato e no Guerra Infinita, que chama o outro? O anterior, né? O anterior. Acho que ele foi introduzido no Guerra Civil. No Guerra Civil eu odeio. Aquele do aeroporto, né? Daquela luta. Eu gosto lá. dele nos 2 dos Vingadores. É Guerra Infinita que chama, né? Guerra Infinita. Inclusive, eu acho que é o que eu mais gosto dos Vingadores, é o Guerra Infinita. Eu gosto da participação do Homem-Aranha neles. Agora, no Guerra Civil, eu não gosto. Muito pela parte visual. Eu acho o efeito especial muito tosco ali. Sabe? Ele parece uma bolinha de borracha quicando no meio das pessoas reais. Eu achei patético, cara. De verdade. Achei um efeito especial vergonhoso ali no Guerra Civil.
Ele é todo CG o tempo inteiro, aquela bolinha quicando sem textura nenhuma ali, pra um lado pro outro de borracha. E muito... E ele é só um comic relief o tempo inteiro. Toda hora ele faz alguma coisa, ele cai no chão de cara. Ele faz alguma coisa, ele cai de novo. Ele faz alguma coisa, ele cai. Parece uns trapalhões, cara. Sabe? Só faltou ele fazer aquela cambalhota que o Didi e Dedé faziam em conjunto, assim, junto com alguém. Que, nossa, velho. E os filmes dele também não me agradam, assim, os filmes solo do Aranha. O primeiro, que é o Homecoming, De Volta ao Lar, né? Isso. Ele passa, assim. Esse agora, assim... Até um determinado momento do filme, sem dar spoilers, eu tava odiando, cara. Eu tava achando uma mistura de filme do Adam Sandler com Malhação, cara. Muito ruim, muito ruim. Não tinha nada de Homem-Aranha ali, sabe? Nada remetia a Homem-Aranha pra ali. Ali era um filme do Adam Sandler, adolescente, misturado com Malhação. E eu quis filme que o Adam Sandler falou assim, vou viajar pra Europa. Escreve um roteiro aí pra me dar uma desculpa pra eu viajar pra Europa com quem eu quero aqui. E é umas piadas ruins, todo mundo no filme tem que ser engraçadinho. E os dois professores são engraçadinhos, todos os colegas deles são engraçadinhos. Todo mundo, o Nick Fury é engraçadinho, a Maria Hill é engraçadinho, todo mundo no filme é engraçadinho, sabe? E nada remete ao Homem-Aranha pra mim ali, nada. É como se você... tem um personagem que tem todo um contexto estabelecido sobre quem que ele é, onde que ele vive, tudo que ele representa. E aí você, caguei pra isso tudo, vou levar ele pra outro caminho. No segundo filme dele você já faz isso, sabe? Você tira ele completamente do contexto dele. Já tinham feito isso um pouco no primeiro, do que ele representa, assim, pelo menos pra mim, né, no sentido de identificação. E nesse mais ainda, sabe? Tiram ele do ambiente dele e tal. Nossa, nada ali remete ao Homem-Aranha pra mim. Tipo, quando alguém comentou isso comigo, no primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland, do MCU, que se não fosse um filme do Homem-Aranha, ele era até ok. Tinha um personagem nos anos 90, nos quadrinhos, de uma equipe chamada Novos Guerreiros, que era o Speedball. Se fosse um filme do Speedball ali, beleza, valeu, é isso. Mas não é Homem-Aranha, sabe? E esse agora menos ainda. Aí a partir de um determinado momento desse filme, que ele, até porque ele foca mais na ação e tudo, e tem uns efeitos bem legais e tudo, ele melhora um pouquinho, tal, mas pra mim, sabe, não... Como essência, né? Nossa, tá muito longe, completamente. muito longe. Essa necessidade de colocar ele no MCU e tudo tem que girar em torno de Vingadores e Homem de Ferro. Que eu me incomodei também. É inacreditável, colocar cara. como um sucessor do Homem de Ferro. Sucessor do Homem de Ferro. Ele parece que é o filho do Homem de Ferro. Não, o filme todo gira em torno disso, cara. Se você for olhar os dois vilões dos filmes, eles são vilões que eram pra ser do Homem de Ferro, né? O Homem-Aranha entrou por acaso ali. Uma boa triato, quero me vingar do Homem de Ferro. Não, eu quero me vingar do Homem de Ferro. Tudo sabe? O Homem-Aranha tá ali no meio. Assim, tô aqui. E uma dúvida que eu tenho, porque eu não sou conhecedora dos quadrinhos, né? De super-heróis. Eu era leitora da Turma da Mônica. Mas essa caracterização do Homem-Aranha tecnológico, isso também vem nos quadrinhos ou não? Isso é uma coisa do cinema mesmo? Se você falar, isso nunca aconteceu nos quadrinhos, você tá mentindo. Né? Se a pessoa falar, não, Homem-Aranha nunca usou uma roupa tecnológica. Já usou. Mas assim, você já teve mais de 1000 historinhas do Homem-Aranha, né? E dessas 1000, você vai ter umas 10 que ele usou uma roupa tecnológica. Então você tem outras 900 e... Nossa, tem outras mais de 1000 que não tem isso e eles vão e colocam no filme. É isso que eu tô falando de um pouco de perder a essência do personagem, sabe? Tipo, o Homem-Aranha tá aí já tem 60 anos? Não. Vai fazer 60 anos. Então, assim, já viveu várias gerações diferentes, várias épocas, anos 70, anos 60, 70, 80. Então tem tosqueiras ali no meio do caminho. E você não pode justificar uma tosqueira de hoje por uma coisa que foi tosca lá em 70, que na época parecia legal, mas que hoje você olha e fala, nossa, isso foi tosco. Então, assim, o Homem-Aranha pra mim, ele tinha que ser o cara mais real de todos, sabe? Ele é um cara que bota o pijama todo dia e sai pra rua querendo ajudar as pessoas, sabe? E é isso. E tinha que ser isso. Ele é um cara simples, ele é um cara sozinho. Quando eu começo a ler Homem-Aranha, eu era uma criança muito sozinha. Então, quando eu comecei a colecionar Homem-Aranha, minha coleção de quadrinhos começa mesmo com a revistinha do Homem-Aranha, número 37, da editora Abril, 1986. Então, assim, eu começo a colecionar ali, eu era uma criança muito sozinha, eu não tinha amigos na escola, não tinha amigos no prédio, eu ficava em casa desenhando e vendo desenho animado. E o Homem-Aranha era um herói que me representava. Eu comprei essa primeira revistinha do Homem-Aranha porque ela vinha um transfer de camisa. Falei, ó, que doido, veio um transfer de camisa. Por um acaso eu fui ler a história.
E eu li e achei muito massa, sabe? Achei uma história incrível. E ele era um cara que os outros super-heróis não queriam ele, né? Os Vingadores não queriam ele, o Quarteto Fantástico não queriam ele, a polícia não gostava dele, o dono do jornal não gosta dele, a população não gosta dele. E mesmo assim ele estava fazendo o melhor que ele consegue ali, sozinho. E ele era um cara que tinha uma identidade secreta, então ele tinha que guardar muito do que ele estava sentindo pra ele mesmo, sabe? Todos os desafios que ele tinha era uma coisa pra ele, e ele tinha que resolver aquilo sozinho, sem a ajuda de ninguém. E eu me identificava muito com esse, porque eu não tinha amigos na escola, nem no prédio, nem em lugar nenhum, então eu me sentia esse cara que estava ali sozinho, eu tinha meus problemas, meus desafios pessoais todos os dias, e eu tinha que lidar com eles sozinho, sabe? E ter um personagem assim me ajudou até a me aceitar como eu sou, como eu era. O Homem-Aranha era um cara tímido também na escola, na faculdade na época. Ele era um cara que, sabe, não se dava bem com ninguém do mesmo jeito que eu era na escola. Então isso me ajudou a me aceitar muito. E esse Homem-Aranha atualmente nos cinemas, ele é o oposto disso, né? Ele é o oposto completo disso. Ele, desde o início, ele tem um melhor amigo que ele pode falar de tudo com ele. Agora ele tem uma tia, ele tem um ajudante do Homem de Ferro que ajuda ele. E uma ele tia tem que é assim, né? Uma tia super pop, né? sabe? Tem... Uma coisa super legal. Enfim. Cool. Agora o cara que era o melhor amigo do Homem de Ferro agora ajuda ele. E qualquer coisa que ele precisar, chega um avião e busca ele. E ele, sabe? Não, cara, a vida não é assim, velho. E o Homem-Aranha sempre resolveu os desafios dele sozinho. Facilitado. Sabe? Ele sempre... Isso era importante pra mim. Eu acho que o Homem-Aranha é uma questão... Ele ser tão importante na minha vida é uma questão de identificação. Então, por isso que, pra mim, é muito diferente esse Homem-Aranha de tudo, toda a representação que eu tenho como Homem-Aranha. Quando uma pessoa fala que gostou desse filme do Tom Holland, eu falo, ótimo, cara, beleza, vai lá, curte tudo. Mas não vou tentar impor meu ponto de vista, até por eu ter isso bem claro, que é uma questão de identificação. Mas, pra mim, nada lhe remete ao Homem-Aranha, sabe? É muito fora de tudo de que o Homem-Aranha representa pra mim. Dentro disso que você falou, a versão do Tobey Maguire seria que se aproxima mais dessa... A do Tobey e a do Andrew. Eu gosto, também. eu sou meio do contra nesse aspecto. Eu gosto muito, muito, muito do Andrew Garfield de Homem-Aranha. Eu sei que os filmes deles têm defeitos, ele tem os piores vilões. O roteiro do segundo filme tem uma barrigona ali no meio dele, ele tem defeitos, mas o Andrew Garfield de Homem-Aranha, pra mim, a Gwen, a relação dele com a Gwen, né, que na época era até fora das telas também da Emma Stone com o Andrew Garfield, eu acho sensacional. Eu adoro. E o Andrew Garfield, ele foi uma coisa muito... também muito pra mim, assim, ele foi muito incrível. Ele tinha a silhueta que eu imaginava que o Homem-Aranha tinha que ter, mais esguio, assim. Eu lembro quando eu vi o trailer do primeiro filme dele, sem ser só o teaser, o trailer mesmo, que aparecia ele falando, e eu lembro de eu falar com a Lucinha, nossa, ele tem até a voz que eu imaginava o Homem-Aranha tendo na minha cabeça. Então, ele é o meu favorito, assim, como Homem-Aranha, ele é a minha encarnação favorita, assim, disparado, mais que o Tobey até. Legal. Embora os filmes do Tobey sejam melhores, até assim, maiores e tudo, sejam, até por terem sido os primeiros, né, são aqueles que ficam mais na nossa memória, aquela sensação mais afetiva, mas dos 4 atores que interpretaram, das 4 visões do Homem-Aranha em si, o do Andrew é o meu favorito. Eu sou mais fã dos filmes do Sam Raimi, né? Do Tobey Maguire. Tirando o terceiro, né? O terceiro dá uma derrapada boa ali, né, cara? Eu acho engraçado que eu vejo muito o terceiro, ele pegando uma onda ali que acabou espirrando nos dois do Andrew Garfield, de muito palpite de produtor, de executivo, sabe? Esses do Andrew Garfield sofreram muito desse mal, e o terceiro também. Eu acho que os 2 primeiros do Sam Raimi, ele teve um controle maior, você vê mais a mão dele nos filmes e tal. Chegou no terceiro, começou muito palpite. Os do Andrew Garfield, você vê isso nitidamente, principalmente depois que vazaram aqueles e-mails, que eles falavam, tem que ter música eletrônica, os jovens de hoje em dia são assim. Nossa, é vergonhoso aquilo, cara. E você vê que o Mark Webb, ele é obrigado a colocar essas coisas no filme. Tem um vídeo no YouTube que eu vi uma vez que é exatamente falando sobre isso. De um cara que analisa, um canal até que eu gosto bastante, assim. Se quiser, depois eu tento ver o nome dele. Que ele analisa, assim, essas obras. Ele não gosta dos filmes do Andrew Garfield, mas ele, mesmo assim, defende a visão que está ali por trás e que sofreu tanta influência dos executivos ali em cima, sabe? Ele defende... Acho que termina o vídeo, inclusive, agradecendo o Mark Webb e agradecendo o Andrew Garfield por ter feito um Homem-Aranha tão incrível no meio dessa monte de coisa de executivo querendo dar palpite no filme com coisas que os jovens de hoje gostam, sabe? Eu achei uma pena, inclusive, terem interrompido, né, os filmes com o Andrew Garfield, porque o segundo eu gostei bem mais que o primeiro.
E achei que dali já estava assim numa evolução assim, para caminhar para uma coisa mais bem resolvida, né? Mas, eu acho que parte até da minha isso, de eu não né? gostar tanto muitas trocas, atual, né? Isso. Perto uma da outra, né? Eu acho também, eu acho que eu tinha expectativa porque ia virar essa nova essa série do Andrew Garfield, do Mark Webb. Então, ter parado isso e ter começado de novo já me causa uma certa antipatia. Talvez esse novo tivesse que ser muito bom para eu realmente aceitar ele. Do mesmo jeito que o pessoal fala que tem muitos viúvas do Tobey Maguire quando o Andrew Garfield entra, porque o pessoal tava na expectativa já de ter um quarto. E aí ele entrou e aí você já torce o nariz. E quando é assim, a coisa tem que ser muito espetacular para convencer, né? Quem se sentiu traído ali. Que é um problema que nos quadrinhos não tem tanto, né? No quadrinhos tem mais tempo para desenvolver essas histórias, não tem essa necessidade do retorno rápido, né? Do dinheiro todo que foi investido para fazer um filme que é muito mais caro que você fazer um quadrinho, né? Mas é isso, vamos ver o que vai sair aí, né? Do futuro aí, dos próximos filmes desses heróis. E eu fiquei empolgado com Thor. O Thor dessa nova leva foi acho que o único que me empolgou assim pra valer. Claro que eu vou acabar vendo todos no cinema igual todos até agora. Até uns muito ruins, tipo Homem de Ferro 3, Homem-Formiga 2, que pelo menos eu acho péssimos assim. Mas eu vou ver todos, mas que realmente me deixou empolgado foi o Thor. A Valkyria da Tessa Thompson, outro dia eu tava pensando nisso, ela é a minha personagem favorita do MCU. Eu lembro que nesse Vingadores Ultimato eu ficava o tempo todo procurando ela voando com um cavalo. Então ter ela acho massa, a Natalie Portman voltando como Thor vai ser muito massa também. Então esse é disparado que me deixou mais empolgado assim, é esse. Os outros, cara, Doutor Estranho 2, Os Eternos, o próprio da Viúva Negra, todos eu vou ver e tudo mais, mas que eu realmente quero muito ver é o Thor. Esse da Viúva Negra a gente estava até comentando, né, que com certeza eles estão fazendo obrigados, né? Porque de tanta pressão tanto tempo, que né? Sofreu, assim, pra fazer. Então, toma, a gente vai fazer, sabe? Até porque também Scarlett, ela, né, rende muito dinheiro pra eles. Mas eu fico pensando, esse novo Thor com a Natalie, pra mim, é o que mais me empolgou. Disparado. Porque, principalmente por ser a Natalie, sabe? E saber o quanto que ela contribuiu para que isso chegasse nessa proposta. Porque ela falou que não queria voltar. Porque ela não queria ser simplesmente essa Jane, né, coadjuvante assim e tal. Ela tinha vários problemas com o personagem dela e tudo. E aí ela conseguiu, sabe? Isso é muito massa. Você pensar que ela conseguiu colocar uma nova ideia pra eles e eles abraçaram. Isso é muito bom. E é um personagem muito rica, né? A Thor dos quadrinhos, né? Que é a Jane Foster. Ela é uma personagem muito rica. Ela tá vivendo um problema de estar doente e tudo mais quando ela vira Thor e tudo. Então acho que trabalhando isso bem no filme, a gente sabe que vai ter um tom de comédia muito forte, né? Mas dá pra carregar... Ser uma personagem muito rica, assim, sabe? Aí eu acho que vai ser muito legal. E com a Tessa Thompson também. E com a Tessa. Nossa, a Tessa é maravilhosa. E pra gente encerrar, Vitor, nosso papo que tá muito bom, né? Podia ficar aqui falando de mais 1000 coisas, mas aproveitando que a gente tá falando de super-heróis, tem algum que você gostaria de fazer, assim, fazer um HQ? Tirando o Homem-Aranha. Tirando o Homem-Aranha porque é suspeito. Vale Spider-Girl? Pô, vale. Então claro. seria Spider-Girl. Eu queria muito fazer, vamos lá então. Primeiro Homem-Aranha, óbvio. Eu queria muito fazer Spider-Girl. E eu queria fazer também o Coisa do Quarteto Fantástico. Ah, que massa. Eu não sinto que eu tenho capacidade de fazer o quarteto em si, por muito tempo, principalmente. Acho que exige coisas que eu não sei se eu consigo fazer. Mas o Coisa é um personagem que eu acho muito massa. Eu achei ele um personagem muito rico. Eu queria fazer uma história solo dele, assim, sabe? Eu tenho até ideias pra isso. Eu ia adorar, assim. Eu quero começar a desenhar o Coisa loucamente, que eu acho visualmente ele muito legal também. Seriam esses. E personagens do cinema, assim? Qual que você gostaria de fazer uma releitura pros quadrinhos? Personagem do cinema que eu gostaria de fazer uma releitura pros quadrinhos? Se fosse tempos atrás eu ia falar Karate Kid. Só que com Cobra Kai aí não sinto mais necessidade. Boa. Sabe aquele filme Ruas de Fogo? Sim. Eu acho que Ruas de Fogo tem uma cara legal de quadrinhos, sabe? A estética dele e tudo. Muito. Eu ia gostar de fazer um Ruas de Fogo em quadrinhos, assim. Eu acho a estética dele muito legal, aquela coisa super
é anos 80, mas ao mesmo tempo... Na verdade, ele não se passa nos anos 80, né? Mas ele tem tanta aquela essência de anos 80, ao mesmo tempo que ele tem aquele visual antigo, ao mesmo tempo que ele tem umas coisas meio futuristas. Eu acho que... Não tinha pensado nisso até agora, mas pensando assim, de repente, acho que Ruas de Fogo. É uma boa... E até um bom resgate, né? De um filme que super. Hoje em dia ninguém lembra, né? Esquecido, né? Não. E passava muito, né, na época. Sim, vamos fazer. Porque a gente tem o nosso De Volta pro Sofá, que é o nosso podcast com filmes, né? Dos anos 80 e 90, Sessão da Tarde. Nossa, Ruas de Fogo é bom demais. A trilha sonora dele. Incrível, né? Muito bom. Bom, mais alguma coisa que você quer aproveitando aqui a presença do Vitor, que você queira perguntar para ele? Você tinha me falado que você queria saber a relação que você e a Lu tem com cães, né? Porque é verdade. Você criou o Valente. Vocês fazem uma história da Turma da Mônica que eles têm que procurar o Floquinho. A gente teve cachorro a vida inteira. Meu pai tinha sítio, então a gente teve muitos cachorros. A gente tinha cachorro no sítio, a gente teve um pointer, depois como é que chamava a raça do Rex? Nem lembro o nome da raça do Rex. Depois a gente teve um pastor alemão chamado Valente, e a partir daí a gente foi teve uma pastora alemã chamada Lessie, e foi tendo os filhotinhos deles. Então a gente teve cachorro a vida inteira, enquanto a gente tinha sítio, enquanto a gente morava em casa também. A gente tinha 7 pastores alemães ao mesmo tempo, assim, 7. Aí ficava, às vezes, os machos em casa, as fêmeas em sítio, às vezes o contrário. Aí a gente vendeu o sítio, depois a gente vendeu uma casa que a gente tinha em Furnas também. Aí ficamos, acho que uns 2 anos sem cachorro. E aí não teve jeito, eu adotei um vira-latinha, que é o Tango, que tá comigo aí. E o Tango é incrível, assim, a relação é muito legal, porque a gente sempre teve em casa, em sítio, mas era uma coisa meio... A gente adorava o cachorro, a gente sempre se identificou muito com eles, mas era uma coisinha um pouquinho distante, assim. Eles estavam sempre no quintal e tal. E agora ter ele dentro do apartamento, é muito diferente, né? É outra relação. Então, a gente adora cachorro. Nossa, eu me relaciono muito bem, me identifico muito com cachorro, assim. Por isso que o Valente, que é uma apresentação minha em quadrinhos, é um cachorro. Porque acho que a gente tem muita coisa em comum, assim, a questão de fidelidade, a questão de... que eu tinha muito de adolescente, de não saber demonstrar meus sentimentos, de... Aliás, não saber demonstrar meus sentimentos, na verdade eu demonstrava demais, igual o Valente. Era de não saber fazer joguinho, não fazer charme, era estar sempre muito evidente ali o que eu estava sentindo. Então eu adoro cachorro, cara, demais, demais, demais. A gente também adora, a gente tem 2 vira-latas. E que é isso, né? Dentro de casa, assim. E eu cresci na roça, porque eu sou do interior. Mas também... Você é de onde? Eu sou de Malacacheta. Malacacheta? É, uma cidade perto de Teófilo Otoni, quase Bahia já. E era muito isso, assim. Eles estavam sempre presentes, mas tinham o canto deles, assim, que é o quintal, né? Isso. Então tem essa diferença do cachorro que tá o tempo todo dentro de casa com você, inclusive querendo dormir na sua cama. E aí eles dormem do nosso ladinho lá, e é muito interessante mesmo essa cumplicidade que a gente cria. É diferente, e o quanto né? que eles leem a gente com muito pouca informação, eles te leem. E o quanto que a gente também percebe, assim, consegue ler eles, né? Com um simples olhar, assim, você sabe o que ele quer. Então é muito massa mesmo. O cachorro é tudo de bom. Vitor Cafage, autor de Turma da Mônica Laços, junto com a Lu Cafage, a HQ que tá aí nos cinemas. Então, se você ainda não foi assistir a Turma da Mônica e a versão live action, corra para lá e procure também as HQs para você ter essa outro olhar, né, sobre os personagens do Maurício de Souza. Vitor, muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado pelo ótimo. papo, que foi ótimo falar sobre, né, esse universo das HQs com a pessoa que cria, né? Que a gente tá não aí. perguntou o que você achou de Aranha no Aranhaverso. Esse é lindo, né? É lindo, né? Esse é incrível, né? Esse não tem nem o que falar. Esse é maravilhoso, maravilhoso. Eu vi 3 vezes no cinema, queria ter visto mais. Nossa, Peter, o Miles, a Gwen, a Penny, todos os personagens estão incríveis. Ali tem a essência do Homem-Aranha total, né? Você vê um cara que não era pra ser Homem-Aranha percebendo isso. É outra história. Você tem tudo que um filme do Homem-Aranha precisa ter ali. Maravilhoso mesmo. Esse eu também sou muito fã e diria que é o melhor filme de Homem-Aranha até o momento.
Eu não consigo muito colocar animação junto com live action, assim, comparação. Mas ele é incrível. É muito bom. Sensacional. Márcia, Vitor, valeu demais. Obrigado a vocês, gente. Valeu, Vitor, amei. Valeu, gostei muito também. A gente está gravando aqui o encerramento, né, do nosso podcast logo depois de termos conversado com o Vitor, né? A gente literalmente veio para casa depois lá do café na Pão e Companhia, né, para a gente gravar aqui a conclusão do programa, né? Então a gente ainda está assim... Eu estou ainda... empolgado, né, assim, com a mente, né, borbulhando ainda, porque foi um dos melhores bate-papos que a gente já teve, né? Sim, até depois que a gente desligou o gravador, porque uma hora tinha que desligar, né? A gente conversou bastante, assim. Não, é verdade, sai mais uns 3 podcasts depois. E eu ainda descobri que temos algo em comum. Nós experimentamos tarteletes no mesmo dia. Pra quem tá ouvindo não sabe o que é tartelete. O que é o tartelete? Cara, eu não sei explicar o que é um tartelete. Tartelete é como se fosse uma empadinha doce, né? Que tem um brilhozinho assim na camada, né, de cima. E é uma coisa feita de uma massa que parece empadinha mesmo, mas ela é doce e é incrível. E eu descobri esse alimento maravilhoso no mesmo dia que o Vitor, porque foi no lançamento de Valente 4, né? Isso. Que a gente foi na Casa dos Quadrinhos. Aqui em Belo Horizonte, né? Uma escola de artes gráficas, né? E o Vitor, inclusive, é professor lá. O Vitor é professor lá e ele fez o lançamento de Valente 4 e a gente esteve presente. A gente levou, inclusive, também as outras HQs que a gente tinha para eles assinarem, né? Fazerem o autógrafo. E a padaria do Heitor, nosso amigo, Pão e Companhia. A Pão e Companhia, né? Foi quem organizou as comidinhas, os comes e bebes. Entre os comes e bebes estava essa coisinha maravilhosa chamada tartelete, que até então eu nunca havia comido e experimentei lá. E aí, conversando com o Vitor hoje, a gente comentando sobre isso, porque a gente estava lá na padaria, Pão e Companhia, né? E aí, ele nos contou que ele também tinha descoberto naquele dia. Então, olha que legal, temos algo em comum. Então, você que fica aí, mais um motivo para você visitar a Pão e Companhia, ir lá tomar um café, comer um pão de queijo e um tartelete. Né? Tartelete ou vários tarteletes. Né? Aproveita lá o buffet lá, maravilhoso, e se esbalda. Então, a Clarice, eu acho que a Clarice vai ter que colocar os nomes nos tarteletes agora. Clarice tartelete é a dona da unidade Santo Agostinho, né, da Pão e Companhia. Isso. Então, você que quiser conhecer o local onde a gente grava os nossos podcasts, o Cinematório Café, vai lá na Pão e Companhia, fica ali na rua Rio Grande do Sul, 1313, pertinho do Shopping Diamond Mall, aqui em Belo Horizonte. Vai lá, tira uma foto, tomando seu cafezinho, marca a gente, pra ele saber que você foi lá e visitou a Pão e Companhia, né? O pessoal lá vai ficar também muito feliz. Né, e a gente também. Nossos ouvintes têm frequentado a Pão e Companhia. E quem experimentar tartelete, nos conte. É isso aí. Tartelete, Cafage e Gomes. Bom, vamos então para o nosso corte rápido, para a gente comentar aqui rapidamente o X-Men Fênix Negra, né? Bem rápido mesmo, porque o filme já saiu de cartaz, né? E foi muito apedrejado, né? Acho que dos filmes dos X-Men deve ter sido o que foi mais mal recebido, né? Mais até do que o X-Men Confronto Final, que foi o terceiro filme da franquia, que teve aquela confusão, né? Porque o Bryan Singer já tinha saído, foi fazer o Superman o Retorno, aí o filme ficou com o Brett Ratner, e ele deu continuidade ali, meio que a esse arco da Fênix Negra, né? Só que tinha uma outra coisa ali da cura, né? Dos mutantes, uma bagunça. Aquele filme não foi muito legal, mas esse conseguiu ser pior. E aqui é muito triste isso, porque é uma história que é muito querida pelos fãs nos quadrinhos, né? Esse arco da Fênix Negra, ele é um dos mais importantes dos X-Men nas HQs,
E no desenho animado, né, aquele dos anos 90, que também fez muito sucesso, tem também o arco da Fênix Negra ali, que foi muito bem adaptado, né? Era um dos, acho que das séries animadas aí, das mais bacanas, né, que foram feitas daquela ali, dos X-Men dos anos 90. Bom, nesse filme, que chegou aí aos cinemas no mês de junho, deram continuidade à trama do X-Men Apocalipse, né, onde a Jean, interpretada já pela Sophie Turner, manifestava ali o poder da Fênix. Aí aqui vão dar continuidade a esse arco, focando nesse poder, né, que ela descobre, que é amplificado ali por um evento no começo do filme, um evento no espaço, né, e a partir daí ela não vou nem dizer que ela chega a ser a protagonista do filme, porque não chega, né? Ela é utilizada para trama, mas ela não chega a ser um filme sobre ela. Mas não é verdade? Porque a gente sente isso, né? Que acaba que a questão mesmo dela se descobrir ali como Fênix, como ter esse poder, né, todo, não é uma questão central do filme, né? Mas sim quem que vai utilizar mais esse poder exatamente. Dela. É mais sobre como afeta as pessoas ao redor, né? Do que ela em si. Que como ela lida com aquilo em si, assim. Eu achei paia mesmo, porque eu gosto demais de X-Men, eu gosto demais de Fênix Negra, assim, por toda a intensidade, né, que é essa história dela, de tão densa mesmo, e de você pensar, né, que tem todo esse poder de uma forma que ela não consegue controlar e, enfim, tão sozinha, né? Uma pessoa que cresceu, né, assim, com essa carga pesada, digamos. Enfim, eu acho que não souberam aproveitar mesmo, para me parecer um filme feito, assim, para cumprir tabela. Tem que fazer, então vamos finalizar isso aqui de qualquer jeito mesmo. E pronto, acabou. Não teve muito cuidado, assim. E algo que eu achei que poderia ser interessante, mas eu achei que eles exageraram, foram essa desconstrução dos personagens, né? Porque o professor Xavier não é o professor Xavier que vocês estão acostumados. Ele é praticamente quase um vilão também, né? O que é até curioso, né? Mas, sim, eu acho que seria interessante se o filme fosse melhor desenvolvido, essa ideia da desconstrução desses ícones seria demais, sabe? Mostrar um outro lado, um outro lado desses personagens. Mas como é um filme, né, corrido e feito assim, acabou que ficou pouco, assim. É como se as ideias elas só estivessem sendo apresentadas, mas sem muito desenvolvimento. Então, você percebe que ali o Xavier tá com todo esse ego aflorado, tem esse problema ali de ego puro. O Magneto virou um guerrilheiro, né? O que eu achei virou um guerrilheiro até afastado. Interessante. Essas versões do Magneto com Michael Fassbender, eu gosto, porque em cada filme ele tá de um jeito. Uma proposta diferente, né? Mas ao mesmo tempo é mantida a essência dele, do personagem, né? Da ideologia dele, né? Até a gente imaginar que ele vai se transformar no Magneto do Ian McKellen, né? Embora seja uma linha do tempo diferente. Então a gente entra naquela coisa lá do Vingadores, né? Das viagens do tempo. Tipo, é uma alternativa. Então ele não vai se transformar exatamente no Ian McKellen, né? Vai ser uma outra versão do Magneto. Enfim, eu acho que o problema é o seguinte, é a direção. O problema todo desse filme está na direção e no roteiro também, que é da mesma pessoa, que é o Simon Kinberg. O Simon Kinberg, ele é produtor, ele está estreando como diretor nesse longa-metragem. Ele é produtor da franquia X-Men há muito tempo, acho que desde lá dos filmes do Bryan Singer, dos primeiros, ele já estava envolvido de alguma forma. E ele foi ganhando cada vez mais poder dentro da franquia. Ele meio que se tornou o Kevin Feige da franquia X-Men. O Kevin Feige, que é o produtor-chefe da Marvel Studios, né? E ele meio que se tornou-se o dono dos X-Men dentro da Fox. E eu não sei se teve algum problema aí no meio do caminho, já com essa questão do Bryan Singer fora, né, dos sets,
acho que até dentro também, em alguma ocasião, dessa polêmica dele, de assédio, né, todos esses processos que ele tem envolvido na sua vida particular, mas que acabam também esbarrando na vida profissional. Então eu não sei se nesse momento aí que ele saiu do X-Men Apocalipse, fez o Bohemian Rhapsody, né? Eu não sei se ele já tinha alguma pretensão de voltar para X-Men e fazer esse Fênix Negra, mas de todo modo ele não participou, mas a gente sente que o filme, durante todo o seu processo ali de produção e pós-produção, ele teve muitos problemas de bastidores, porque ele foi adiado mais de uma vez, já era para ter sido lançado no ano passado, né? E foi adiado para agora. Então mexeram muito, houve muita especulação se a Disney já estava mexendo ali, tendo alguma influência, porque nesse caminho também teve a aquisição, né, da Fox pela Disney. Então foi uma produção, um projeto muito complicado. E acho que fica muito evidente no resultado final que a coisa foi mal costurada, né? E fica muito evidente também como que o Kinberg ele é inexperiente como diretor. Então as cenas de ação, por exemplo, elas são mal resolvidas, tem muita coisa filmada muito de perto, você fica meio perdido ali dentro, né? É um filme feio plasticamente, ele não tem aquele apuro estético que a gente encontra nos filmes do Bryan Singer, pelo menos nos primeiros, né? E também no X-Men Dias de um Futuro Esquecido, né? Acho que talvez eu tenha falado o título errado, mas vocês sabem de que eu estou falando. E fica essa coisa muito mal acabada, sabe? Então eu acho que é um filme que realmente não deu certo, e na direção de atores, aí que eu comecei a falar, né, desse problema aí com as versões do Magneto e do Professor Xavier, você vê que os atores estão assim, histriônicos, tá uma coisa diferente, fora do tom. O Magneto tem horas que o Michael Fassbender tá lá na cena de ação, ele tá gritando, mas esperneando assim de um jeito que você fala assim, que é isso, gente? Nem parece o mesmo ator, né? E você vê que é coisa assim, que o diretor tá pedindo para ele fazer, né? Não é coisa que ele dá da interpretação dele. Você vê que é uma coisa assim, que é da direção de atores mesmo. Então ficou uma coisa muito esquisita. Eu acho que o que fizeram com a Mística também, assim, se já não estava legal nos filmes anteriores, nesse, sabe, assim, dispensável, né? Então, porque os outros filmes ficaram muito focados no triângulo ali, né? Magneto, Mística e Xavier. Aqui, assim, deram uma solução das mais rasteiras, né? Sim. O que fazer com a Mística, né? Enfim. E é isso, né? A personagem da Jessica Chastain também, que a gente aguardava com muita ansiedade, né? Porque é uma grande atriz e ela relutou durante muito tempo em fazer um filme de super-herói, né? Dizia que só faria se fosse uma personagem forte e tudo. Aí quando você vê, assim, cara, por que não exploraram, né, todo o potencial dessa personagem? E ela vira tipo uma subvilã do filme, né? Uma coisa que fica também meio jogada ali no roteiro. Nossa, assim, é um filme que deu quase tudo errado, né? Com certeza. Acho que, bom, eu fui de coração aberto, porque eu realmente estava afim de gostar, é uma personagem que eu gosto, como eu já disse, mas, assim, não me pegou em nada, sabe? E eu fiquei triste, porque eu gosto da Sophia Turner, acho ela boa, mas eu acho que nesse filme também não tá pra tanto. Tá bem, sabe? Não sei, tá tudo ruim, assim. Até a Jessica Chastain, eu acho que ela tá num tom legal, mas a personagem dela não cola. Gente, aquele plano final, meu Deus do céu. Como é que você encerra uma franquia do peso de X-Men, né? O que tem uma história que essa onda de filmes de super-heróis começou com X-Men do ano 2000, né? Do Bryan Singer. Foi a partir dali que deu esse boom todo. Não teríamos o MCU se não fosse X-Men, né? Como que você encerra uma franquia desse jeito? Parece que assim, chutaram o balde mesmo. Assim, vamos fazer esse filme que tá no contrato, tem que fazer. Encerra isso logo, entrega pra Disney e chega. Parece que é isso. Porque aquele plano final é uma coisa horrorosa, né? Não vou dizer o que é aqui, mas parece que
tem alguém soltando pipa com a Fênix Negra, né? Uma coisa assim. Pra quem não viu o filme, isso vai ficar bem interessante. Como assim tem alguém soltando pipa com a Fênix Negra? Mas é um plano uma tendência, horroroso. Que, né, a gente pode observar a utilização desse elemento, que não vamos falar o que é, em outras obras. Mas, enfim, em outras obras foi usado de uma maneira até mais legal. E eu digo assim, fica a curiosidade mórbida mesmo agora para saber o que será, ou o que é, ou o que foi Novos Mutantes, né? Que é esse filme que tá aí no limbo, ninguém sabe quando vai ser lançado, como que vai ser lançado. É um filme que apresentaria novos personagens dentro da franquia X-Men, e seria meio que um filme de horror, né? Mas o filme parece que já foi remontado, picotado, refilmado. Nem os atores, quando perguntam para eles em entrevistas, eles sabem dizer o que vai acontecer com esse filme. É uma coisa bizarra, né? Mas vamos aí esperar para ver o que será. Mas realmente, para mim, é uma curiosidade mórbida sobre esse filme agora. Mas paciência, né? Que X-Men aí, esses personagens que são tão fodas, assim, eles ganhem, fiquem realmente em boas mãos aí agora, com o futuro que eles terão pela frente. Aguardemos, né? Aguardemos, e por hora a gente vai ficando por aqui no Cinematório Café, né? Esse foi o nosso episódio especial quadrinhos. Eu vou pedir aqui desculpas, porque a gente recebeu até mensagens aqui dos ouvintes, né, para o nosso quadro Recado Cinéfilo, mas eu não consegui separar aqui. Então, tanta coisa, né, e esse programa com o Vitor, a gente até demorou um tempo para poder conseguir, né, marcar uma data. Eu tive muito gripado aí, fiquei um tempo sem conseguir fazer as gravações, mas fica para a próxima edição, então a gente pega aí 2 recados cinéfilos então para compensar a ausência nesse, e a gente já anuncia a nossa próxima atração no Cinematório Café, atendendo a pedidos. A gente vai falar sobre Rei Leão e Toy Story 4. A gente aproveita e faz um combo Disney, né, para esse período de férias aí, né, de julho. A gente fala sobre esses 2 filmes e mais alguma coisa que a gente assistiu até lá, né? Mas fica, que não então seja já Disney. Porque só isso, né, ultimamente. Mas pro Cinematório Café fica então isso. A gente já tem aí episódios sendo alinhados De Volta para o Sofá e para o Em Foco, tá? Vocês que estão com saudades desses programas, não se preocupem, haverá novos episódios, tá? A gente está só alinhando aqui qual que vai ser os próximos, e você que é apoiador do Cinematório, saiba que você poderá escolher também os temas, né, do Em Foco e do De Volta para o Sofá. Tá? Já estamos adiantando aqui spoiler de algumas novidades que serão anunciadas aí para os nossos padrinhos e madrinhas. Então, você que ainda não apoia o Cinematório, entre lá na nossa campanha de financiamento coletivo, o link está aí no post do episódio, está na home do site, só clicar aí no banner, e aí você pode conhecer e nos apoiar para também fazer parte, né, da nossa comunidade. A nossa liga. A nossa liga, né? Então é isso. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado mais uma vez, Vitor Cafage, que talvez esteja escutando a gente falar do Fênix Negra, né? Que acabou que a gente nem chegou a perguntar para ele se ele tinha visto, né? Foi tanto, a gente começou a conversar sobre tantas outras coisas depois que a gente deu o stop, porque a gente falou inclusive dos filmes da DC, né? A gente o papo foi rendendo tanto que acabou que eu até esqueci de perguntar para ele se ele tinha visto esse X-Men Fênix Negra. Mas a gente deixa então nosso e-mail, contato@cinematório.com.br, para você que quiser mandar mensagens para a gente, e a gente aguarda a sua participação aqui para o próximo programa. Até a próxima, pessoal. Beijo. Tchau. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.